Nós começamos hoje uma nova série, o título está aí na tela, Céu, o que fizemos com ele. E quero começar a primeira mensagem desta série sobre o céu. Quero começar esta mensagem pedindo a ajuda da projeção, para que vocês vejam comigo um quadro que foi pintado entre 1855 e 1856. Foi pintado pelo inglês Henry Alexander Bowler. Esse quadro recebeu, pelo seu autor, o seguinte título: A Dúvida: poderão esses ossos secos viver novamente? Você ali talvez não consiga enxergar, mas há um crânio, há uma borboleta sentada sobre esse crânio, a mulher que está curvada, contemplando a cena, contemplando a sepultura. A sepultura tem o nome de John Faithfull e na lápide, como era o costume, na época ainda é costume em alguns lugares, para os cristãos, está escrito: Eu sou a ressurreição da vida. Este quadro representa uma espécie de transição, de marco. No século XIX, a doutrina da ressurreição, as crenças cristãs na vida após a morte começaram a receber severo questionamento. Severo questionamento tanto fora da igreja quanto dentro da igreja. Surgiram as primeiras dúvidas, por isso essa pintura tem esse significado e essa importância como um momento de transição. Mas o século XX, aquilo que era a dúvida no século XIX, os primeiros questionamentos que surgiam no século XIX, o século XX tratou de intensificá-los. E novas dúvidas foram levantadas, novos questionamentos a respeito das doutrinas cristãs, de todas as doutrinas cristãs, mas principalmente das doutrinas que mencionam a vida após a morte, começaram a ser feitos. E um dos momentos importantes no século XX, desses questionamentos, se deu em 1961. O astronauta Yuri Gagarin foi pela primeira vez, fez a primeira viagem espacial e não demorou para que surgissem declarações dizendo que ele, esse astronauta Yuri Gagarin, que ele teria dito, quando olhou para fora da nave, olhou para o espaço, ele teria dito: não vejo Deus por aqui. Estou no céu e não estou vendo Deus por aqui. Na verdade, ele não disse isso. Ele era um cristão ortodoxo, batizou a sua filhinha antes de fazer a viagem, antes de empreender esta primeira viagem. Essa frase é atribuída a um general russo que, numa palestra promovendo o ateísmo, naquele tempo de ateísmo bastante ardoroso na ex-União Soviética, teria dito que Yuri Gagarin teria dito isso. E ficou por isso mesmo. Até hoje as pessoas repetem a frase como tendo sido dita pelo astronauta. Mas isso marca mais um momento no século XX em que os questionamentos à presença de Deus, à existência de Deus e, portanto, também à existência de vida após a morte passam a ser feitos. 10 anos depois, 1971, John Lennon compôs uma canção que está entre as mais tocadas da história da humanidade, da história da música, e embalou a juventude cantando: imagine não haver paraíso. É fácil se você tentar. Imagine nenhum inferno abaixo de nós, acima de nós só o céu. Imagine todas as pessoas vivendo o presente, apenas o presente. Falar sobre céu, falar sobre ressurreição, falar sobre juízo final ficou cada vez mais difícil, cada vez mais complicado na cultura contemporânea. Eufemismos para falar a respeito da morte apareceram. Lembro-me, certa ocasião, quando os outdoors não haviam sido proibidos ainda na cidade de São Paulo, eu estava numa das avenidas e vi um grande outdoor, era uma campanha
para que um menino que estava doente fosse levado aos Estados Unidos a fim de fazer um transplante, fazer um tratamento de saúde. E o anúncio no outdoor trazia o nome do menino, que eu não me lembro, mas seguido da seguinte frase: não deixe fulano desaparecer. E por um instante, quando eu li aquilo, eu não entendi de imediato, né, o que era aquele desaparecimento, e em seguida entendi que estavam falando da morte do menino, ou seja, não deixe esse menino morrer. E eu fiquei pensando o seguinte: por quê? Por que esse receio de mencionar a palavra morte? Por que o receio de dizer, não deixe esse menino morrer, não deixe que esse menino morra por falta de tratamento? Hoje, as pessoas falam com muito mais desenvoltura a respeito de sexo do que a respeito da morte. As pessoas falam com maior desinibição a respeito de sexo do que sobre aquilo que elas acreditam que ocorrerá quando elas fecharem os olhos ou quando alguém próximo morrer. Fala-se com muita seriedade a respeito do sexo. Não que o assunto não mereça seriedade, mas sempre que o assunto céu é mencionado, o assunto morte é mencionado, o assunto vida após a morte é mencionado, isso é feito em tom de brincadeira, é feito em tom de piada. Outra mudança cultural que precisa ser observada no que diz respeito à vida após a morte é se, por um lado, algumas doutrinas cristãs foram rejeitadas, por outro lado, práticas não cristãs, algumas delas milenares, estão sendo revividas, estão sendo retomadas. Estas crenças são uma espécie de religião naturalista, uma espécie de religião que pratica e confessa algum tipo de panteísmo, de fusão entre Deus e a natureza. A expressão mais conhecida desse tipo de crença que tem se propagado é o famoso poema do soldado a caminho da Irlanda do Norte. Assim diz esse poema: não chore diante do meu túmulo, eu não estou ali, não estou dormindo, estou nos ventos que sopram, estou na luz do sol, estou na chuva suave do outono, não chore diante do meu túmulo, eu não estou ali, eu não morri. Além desta crença antiga na morte, que nós continuamos vivendo misturados aos elementos da natureza, ou seja, existe vida após a morte, mas essa vida é uma fusão com os elementos que compõem o nosso planeta. Outra prática que tem sido revisitada é a de preparar aqueles que morreram para uma espécie de travessia. Na verdade, essa é uma crença que aparece no Egito. Vocês sabem que os egípcios enchiam os sarcófagos dos faraós com roupas, riquezas, aquilo que eles pressupunham que eles utilizariam numa vida futura. As tribos germânicas, pré-cristãs, também tinham o hábito de queimar os seus guerreiros e colocavam as armas junto aos guerreiros para serem com eles incineradas, acreditando que talvez os guerreiros precisassem das suas armas para a sua travessia. E muitos outros costumes semelhantes a estes eram praticados por povos antigos. Num crematório nos Estados Unidos, recentemente, os funcionários desse crematório foram surpreendidos com 2 explosões fortes. Eles haviam colocado no forno um caixão com o corpo e, de repente, ouviram 2 explosões. Quando eles foram investigar, se deram conta. A viúva havia colocado 2 latas de spray que aquele falecido gostava para arrumar o seu topete. Talvez ele precisasse depois. Esse é um costume que tem sido retomado. Mas o fato é o seguinte: a realidade da morte precisa ser enfrentada. A realidade da morte precisa ser enfrentada por todos. Embora o humor seja um recurso válido, útil e apropriado em diversas ocasiões, não é possível evitar a questão da morte o tempo todo apenas valendo-se do humor e valendo-se das piadas. Em algum momento, você precisa parar
e você precisa perguntar a si mesmo: em que eu acredito? Qual é a minha esperança? Quais são as minhas convicções a respeito da vida após a morte? O apóstolo Paulo foi muito enfático no texto que nós lemos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Paulo, mais adiante, nessa mesma epístola, nesse mesmo capítulo, dirá: se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Se não há ressurreição, se não há vida após a morte, o nosso horizonte se encurta. Tudo se resume a afastar o sofrimento, a aumentar o máximo o nosso prazer e a nossa felicidade nesta vida, pois esta seria a única realidade que nós teremos, a única vida que nós experimentaremos. Tudo se resume a esticar o máximo que pudermos os nossos dias. É claro que com alguma qualidade de vida, mas se resume apenas a isto. Primeira coisa que eu quero lhe dizer nesta série sobre as convicções cristãs a respeito desse assunto é a seguinte: para o cristão, a sepultura não é a morada final. A sepultura não é, para o cristão, a sua morada final. Eu gosto muito do Dr. Drauzio Varela e penso que ele, como médico, como humanista, como escritor, presta relevantes serviços à nossa sociedade. Porém, eu me reservo ao direito de discordar de alguns pontos de vista dele, algumas opiniões que são emitidas por ele. Veja o que ele escreveu num dos livros recentes que publicou, o texto está na tela. Diz ele: não sou obra de um ser onipotente que controla o universo, mas do encontro casual e aleatório de determinado óvulo com o espermatozoide mais apto daquela ejaculação. Da mesma forma que não existia antes dessa fusão celular, desaparecerei quando soar a hora fatal. Se você tiver uma visão materialista, como a expressa nesta afirmação do Dr. Drauzio, certamente não haverá qualquer esperança de vida após a morte. A morte aparecerá como algo sem sentido, a morte aparecerá como desaparecimento ou, no máximo, como alguma possibilidade de sobrevivência por meio da fusão daquilo que restar da sua vida com os demais elementos da natureza, como mencionei anteriormente. O fato é o seguinte: o modo como nós enxergamos o fim da nossa vida está diretamente relacionado ao que nós acreditamos sobre a origem da vida, sobre o começo da nossa vida, sobre a fonte da nossa vida. Por isso, do ponto de vista da teologia cristã, não se pode falar ou não se deve falar das últimas coisas, isto é, da escatologia, sem conectá-las, sem ligá-las fortemente às primeiras coisas, ao começo, à origem de todas as coisas. Dito de outro modo, creio que o túmulo não é a nossa morada final, porque fomos criados por um Deus bondoso. A nossa origem, a origem da vida, provém de Deus. Embora esteja consciente que eu existo, porque um dia um determinado óvulo encontrou com um determinado espermatozoide e a vida se fez, a vida teve início. Entretanto, não acredito que tal encontro seja aleatório, seja fruto do acaso. Veja comigo o que diz o salmista no Salmo 139. Assim ele diz, o texto está na tela. Você pode acompanhar a leitura. Tu criaste o meu íntimo, tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Antes de falar da morte, nós precisamos falar da vida.
Antes de falar da morte, nós precisamos falar do princípio da vida. E aquilo que nós acreditamos sobre a vida, sobre o seu significado, determinará aquilo que nós esperamos, determinará aquilo que nós aguardamos quanto ao nosso futuro após a morte. Se enxergarmos a vida como um dom recebido de um Criador amoroso, de um Criador que nos fez com um propósito, tudo fará sentido, inclusive a morte ao final da nossa vida. Se nós acreditarmos, confiarmos que nós viemos ao mundo sob o olhar de um Criador onipotente e amoroso, certamente você terá paz para pensar e para descansar que a sua vida não terminará numa sepultura. Mas, se entendermos que a vida é o resultado casual, aleatório, do encontro de um óvulo com determinado espermatozoide, a morte de fato aparecerá como o fim da linha, como o término, como o encerramento desse ciclo, também sem muito sentido. Antes de falar do fim, precisamos então falar do começo, da origem, do princípio da vida. Eu gostaria de visitar com vocês alguns textos do Antigo Testamento que nos ligam a esse começo, a essa origem, mas que também mencionam o fim da nossa vida. Veja comigo Gênesis 3,19. Assim está escrito: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Mais adiante, no Eclesiastes, foi registrado: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. E aí prossegue toda a descrição do declínio humano, e ele termina dizendo: antes que se rompa o fio de prata, isto é, a vida, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. A questão, então, é a seguinte: entre o pó que nós somos e o pó em que haveremos de nos tornar, para usar a frase do padre Antônio Vieira, entre o pó que somos e o pó que haveremos de nos tornar, entre esses dois momentos existe algo que não termina com a morte, algo que não se encerra com a morte. Em nós, seres humanos que vivemos curvados sob o peso de um corpo que partilha de todas as fragilidades da criação, em nós, seres humanos, existe um sopro de eternidade, existe um sopro do Criador. Aliás, o Gênesis assim diz claramente, veja o texto também na tela: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Sim, nós, humanos, somos pó. É isso que a Bíblia diz. Nós, humanos, haveremos, depois de sepultados ou cremados, e as cinzas espalhadas, haveremos de nos misturar aos elementos da natureza, ao vento, à chuva, à terra. Por isso, aquele poema não está de todo equivocado, existe alguma verdade nele, mas nós, humanos, não somos somente pó. Nós não somos somente pó. Entre o pó que nós somos e o pó que haveremos de nos tornar, há um sopro do Criador, há um sopro que vem do nosso Deus. Entre o pó que nós somos e aquele que haveremos de nos tornar, existe em nós a imagem e semelhança com o Criador, com o Deus eterno. É sim verdade que nós somos pó, verdade testificada pelas Escrituras. Somos pó e ao pó voltaremos pela morte, mas isso faz toda a diferença. Somos pó que recebeu um sopro de eternidade do Criador. Isso faz toda a diferença. Nós somos pó que ama, somos pó que recorda, somos pó que tem saudades, somos pó que sorri, somos pó que chora, somos pó que abraça, somos pó que canta, pó que faz poesia, pó que faz protestos contra a injustiça.
Nós somos pó, sim, isso é verdade, e ao pó voltaremos, mas não é menos verdadeiro que há em nós algo eterno. E isto vem do Criador e se chama o Espírito. Somos um tipo de pó que anseia por eternidade. Somos um tipo de pó que anseia por transcendência. Isto por uma razão muito simples. Não somos somente pó, somos espírito. Carregamos uma espécie de peso de eternidade no nosso coração. E isto foi colocado, foi posto pelo próprio Deus em nós. Veja comigo Eclesiastes 3:11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Em resumo, posso dizer-lhe o seguinte: nós, cristãos, cremos, acreditamos que a sepultura não é a palavra final, porque nós cremos que nós fomos criados por um Deus bondoso para uma vida eterna. Este Deus nos criou para a vida eterna, a vida com Ele. Mas por que precisamos então morrer? Talvez seja a sua pergunta. Nós morremos por conta do pecado. A morte não é natural. A morte é apresentada nas Escrituras como uma intrusa na criação de Deus. A morte é apresentada nas Escrituras como inimiga da criação. E ela foi vencida, segundo o testemunho das Escrituras, por Jesus Cristo e será finalmente derrotada quando da volta de Jesus. Nas próximas mensagens desta série, eu vou tentar responder, à luz da palavra de Deus, as seguintes indagações. Eis algumas delas. Para onde nós vamos depois da morte? Vamos viver no céu para sempre? E aqui eu queria fazer um convite para você para o próximo domingo. O título do sermão de hoje é que o túmulo não é a nossa morada final. O título do sermão da próxima semana, do próximo domingo, é que o céu também não é a nossa morada final. Então, venha no próximo domingo e eu prometo responder a essa questão. Terceira, o que é a ressurreição dos mortos? Quando se dará a ressurreição? Teremos novamente um corpo? Que aparência ele terá? Será que os defeitos que eu não gosto serão suprimidos nesse novo corpo? Onde estão os mortos nesse momento? Aqueles que morreram. Onde é que eles estão? Estas e muitas outras questões serão examinadas nas mensagens seguintes. E farei isso não por um desejo especulativo, sensacionalista ou por alguma morbidez para tratar desse tema, mas para que, nas palavras do apóstolo Pedro, saibamos responder àqueles que nos perguntarem: por que você tem esperança na vida após a morte? Que você saiba responder por que você tem esperança que há vida após a morte. Deus o abençoe, Deus o fortaleça com a sua palavra. Amém.